Eduardo Pereira tinha tudo menos propósito, até que Rosa, filha de um jardineiro, trouxe a vida de volta ao seu mundo desbotado. Enquanto tempestades de escândalo e sabotagem se aproximam, o amor deles poderá ser forte o suficiente para reconstruir um legado de beleza e verdade. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã brilhava intensamente sobre a fazenda Boa Vista, localizada em Campinas, São Paulo, onde dezenas de trabalhadores se apressavam para preparar a grande festa da noite. Eduardo Pereira estava em sua janela do quarto, observando-os montarem mesas e cadeiras no gramado. Aos 35 anos, ele tinha mais dinheiro do que poderia gastar em 10 vidas. Sua empresa, Perfumaria Pereira, valia bilhões. Mas algo faltava, e ele sentia isso a cada dia que passava. Senhor Pereira, sua assistente bateu à porta. Os organizadores do evento precisam da sua aprovação nos preparativos finais. Eduardo suspirou e ajustou seu relógio caro. Mais um dia, mais uma rodada de decisões que não importavam realmente. Já vou, Luísa. Ele desceu acenando para a equipe que corria com flores e decorações. O baile de gala de hoje à noite comemoraria 10 anos desde que ele transformou a pequena loja de luxo de seu pai em um império. Todos os importantes estariam lá. Celebridades, líderes empresariais, socialites. As mesmas caras que ele via em todas as festas, dizendo as mesmas coisas vazias. A torre de champanhe ficará aqui, disse a organizadora de eventos apontando, para um local perto da pista de dança. E nós providenciamos o cantor famoso que você pediu. O que você achar melhor? Eduardo a interrompeu. Ele havia aprendido há muito tempo que essas pessoas não precisavam realmente de sua opinião. Elas apenas queriam seu dinheiro e a chance de dizer que haviam trabalhado para Eduardo Pereira. Ele precisava de ar, deixando a organizadora de eventos no meio da frase. Ele seguiu para seu lugar favorito nos jardins da fazenda Boa Vista. Seu pai amava esses jardins, passava horas trabalhando com os jardineiros para torná-los perfeitos. Era uma das poucas coisas dos velhos tempos que Eduardo tinha mantido exatamente igual. O som de um suave zumbido o parou em seus passos. Ao virar da esquina, ajoelhada na terra entre suas rosas premiadas, estava uma jovem que ele nunca tinha visto antes. Ela usava jeans simples e uma camiseta, seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desajeitado. Ao contrário de todos os outros na propriedade, ela parecia completamente alheia à sua presença. Essas rosas estão particularmente bonitas este ano, ele disse. A mulher pulou, quase derrubando suas tesouras de jardinagem. Oh, senhor Pereira. Desculpe, não o vi ali. Ela se levantou apressadamente, limpando suas mãos sujas no jeans. Eu sou Rosa Silva. Meu pai é o seu jardineiro-chefe. Ele tem me ensinado tudo o que sabe sobre os jardins. Eduardo se viu sorrindo, realmente sorrindo, pela primeira vez em semanas. Havia algo refrescante em sua energia nervosa e completa, falta de pretensão. Sem necessidade de se desculpar. Os jardins nunca estiveram melhores. Você claramente aprendeu bem com seu pai. Obrigada, senhor. As bochechas de Rosa ficaram coradas. Meu pai trabalha aqui há 20 anos. Ele diz que seu pai tinha o melhor olho para flores que ele já viu. Ele tinha. O sorriso de Eduardo desapareceu ligeiramente com a menção de seu pai. Esses jardins eram seu orgulho e alegria. Rosa assentiu, depois abaixou-se para pegar suas ferramentas. Bem, eu deveria voltar ao trabalho. Ainda há muito o que fazer antes da festa de hoje à noite. A festa... Eduardo olhou para ela pensativamente. Aqui estava alguém que realmente contribuía com algo real para sua casa, que claramente se importava com mais do que apenas seu dinheiro e status. Você deveria vir. O quê? Rosa quase derrubou suas ferramentas novamente. Para o baile, hoje à noite. Você deveria ver como todo o seu trabalho compensa. As flores que você cuidou serão o centro de cada mesa. Rosa sacudiu a cabeça rapidamente. Ah, não, eu não poderia. Quero dizer, eu não pertenço a algo assim. Eu não saberia o que vestir ou como agir ou... Por favor, Eduardo interrompeu. Eu insisto, considere isso um agradecimento por tornar os jardins tão bonitos. Ele tirou um convite do bolso. Ele sempre carregava alguns extras para oportunidades de networking, de última hora. 8 horas, vista o que quiser. Antes que ela pudesse protestar mais, ele se afastou, deixando o convite em suas mãos atônitas.
Pela primeira vez em meses, ele realmente ficou curioso sobre como a noite se desenrolaria. Rosa ficou parada, olhando para o elegante convite. Seu pai a encontrou ali alguns minutos depois. "Tudo bem, Rosie?" João Silva perguntou, observando a expressão aturdida de sua filha. "Pai, o Sr. Pereira acabou de me convidar para o baile de gala de hoje à noite." Ela ergueu o convite como se pudesse mordê-la. "Eu, em uma festa chique, eu não posso ir. Eu me destacaria como um mato em um jardim de rosas." João pegou o convite, um sorriso orgulhoso se espalhando por seu rosto enrugado. "Claro que você deveria ir. Você trabalhou tanto quanto qualquer um para tornar este lugar bonito. Além disso," ele piscou para ela, "já está na hora dessas pessoas ricas verem como a verdadeira classe se parece." "Mas, pai, eu não tenho nada para vestir. Eu não posso simplesmente aparecer com minhas roupas de jardinagem." "Ligue para Júlia", João sugeriu, referindo-se à melhor amiga de Rosa que trabalhava em uma boutique no centro de Campinas. "Ela tem mais ou menos o seu tamanho, e ela está sempre falando sobre aqueles vestidos chiques que eles recebem." Rosa mordeu o lábio, considerando. Ela nunca tinha ido a nada mais chique do que o baile de formatura do ensino médio. Mas havia algo na maneira como o Sr. Pereira a olhara. Não como a filha do jardineiro, mas como uma pessoa que valia a pena conhecer. "Ok", ela disse finalmente. "Eu irei, mas se eu me envergonhar, eu estou te culpando." João riu e a abraçou. "Essa é a minha garota. Agora vá, ligue para Júlia. Você tem uma festa para se preparar." Enquanto Rosa saía correndo para fazer a ligação, nem ela nem seu pai perceberam o conversível vermelho elegante parando na Fazenda Boa Vista. Verônica Albuquerque saiu, seus saltos de grife batendo na calçada. Ela tinha seus olhos em Eduardo Pereira por meses, e o baile de gala de hoje à noite era a oportunidade perfeita para fazer sua jogada. Afinal, qual seria a combinação melhor do que o rei das marcas de luxo e a filha de uma das famílias mais antigas de São Paulo? Ela não sabia que a filha de um simples jardineiro estava prestes a mudar todos os seus planos cuidadosamente elaborados. Dentro da Fazenda Boa Vista, Eduardo estava em seu escritório, surpreendentemente ansioso pela chegada da noite. Pela primeira vez em anos, algo inesperado havia acontecido em seu mundo perfeitamente controlado. Ele se viu se perguntando o que Rosa usaria, como ela reagiria à festa opulenta, se ela ainda teria aquela mesma qualidade genuína quando cercada de toda a falsidade da qual ele estava tão cansado. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Verônica perguntando que cor ele estava usando para que ela pudesse combinar seu vestido. Ele ignorou, assim como havia ignorado as outras dúzias de mensagens que ela enviara naquela semana. Em vez disso, ele foi até a janela e olhou para os jardins onde Rosa havia estado trabalhando. Talvez, apenas talvez, esta noite não seria apenas mais uma obrigação social chata. O pequeno apartamento de Júlia era um turbilhão de atividade. Vestidos estavam espalhados por todas as superfícies, e Rosa estava no meio de tudo, parecendo aterrorizada. "Eu não acredito que você vai para o baile da Pereira." Júlia gritou pela 100ª vez. "Você sabe quantas pessoas matariam por um convite? Aqui, tente este." Ela ergueu um vestido azul escuro que provavelmente custava mais do que Rosa. Ganhava em um mês. Trabalhar na boutique Dona Beatriz dava a Júlia acesso a uma coleção impressionante de roupas de grife que ela podia pegar emprestado para ocasiões especiais. "Você tem certeza de que isso está certo?" Rosa perguntou, tocando cuidadosamente o tecido macio. "E se eu derramar algo nele? Então eu vou perder meu emprego e você terá que me sustentar pelo resto da minha vida." Júlia brincou. "Agora vista." Rosa vestiu o vestido e Júlia ofegou. O design simples, mas elegante, lhe caía perfeitamente, destacando sua graça natural. Com seus longos cabelos castanhos caindo em ondas suaves e maquiagem mínima, Rosa parecia uma princesa, mas ainda completamente ela mesma. "Eduardo não vai saber o que o atingiu", Júlia disse com uma piscadela. Rosa corou. "Não é assim. Ele provavelmente apenas sentiu pena de mim, me vendo toda suja no jardim." "Pena de você? Rosa, acorde! Homens como Eduardo Pereira não convidam qualquer um para suas festas. Ele deve ter visto algo especial em você." Enquanto isso, de volta à Fazenda Boa Vista, Verônica Albuquerque estava fazendo sua grande entrada.
3 horas antes do início da festa. Ela passou pela equipe ocupada, indo direto para o escritório de Eduardo. "Querido!" ela exclamou sem se dar ao trabalho de bater. "Eu trouxe uma pequena surpresa." Eduardo levantou o olhar do computador, escondendo sua irritação. "Verônica, a festa não começa até às 8. Eu sei, bobo, mas pensei que poderíamos passar um tempo de qualidade juntos primeiro." Ela se sentou em sua mesa, exibindo seu vestido vermelho caro. "E eu queria te dar isso." Ela lhe entregou uma pequena caixa. Dentro havia um par de abotoaduras de ouro com o logotipo da Perfumaria Pereira. "Eu os mandei fazer especialmente." Ela ronronou. "Agora todos saberão que somos um casal perfeito." "Obrigado," Eduardo disse secamente, colocando a caixa de lado. "Mas eu realmente preciso terminar alguns trabalhos antes de hoje à noite." O sorriso perfeito de Verônica vacilou levemente. "Claro, querido. Vou apenas garantir que tudo esteja de acordo com nossos padrões." Ela se dirigiu à porta, depois parou. "Ah, e eu ouvi um boato engraçado. Alguém disse que você convidou uma jardineira para a festa, mas eu sabia que isso não poderia ser verdade." Eduardo encontrou seu olhar firmemente. "Na verdade, é verdade. Rosa Silva e seu pai fizeram um trabalho incrível com os jardins. Eles merecem comemorar conosco." Os olhos de Verônica se estreitaram por um segundo antes de seu sorriso voltar. "Que caridoso de você." "Bem, tenho certeza de que eles terão um tempo adorável servindo bebidas ou o que quer que você tenha organizado para eles. Eles estão vindo como convidados, Verônica, e eu espero que todos os tratem com respeito." "Claro, querido, nós não somos nada senão respeitosos." Com isso, ela saiu do escritório, sua mente já trabalhando em maneiras de colocar essa garota jardineira em seu lugar. À medida que a noite se aproximava, a Fazenda Boa Vista se transformou em um cenário de conto de fadas. Milhares de pequenas luzes brilhavam nas árvores. Música flutuava pelo ar. Flores, muitas delas cuidadas pelas próprias mãos de Rosa, decoravam todas as superfícies. Os convidados começaram a chegar em seus carros caros, usando suas roupas de grife, prontos para ver e serem vistos. Eduardo estava na entrada, cumprimentando todos com charme treinado, mas seus olhos continuavam se desviando para a entrada, esperando por uma convidada em particular. "A torre de champanhe está pronta," anunciou sua organizadora de eventos. "E a banda está montada. Há mais alguma coisa que você precisa, Sr. Pereira?" "Não, tudo parece perfeito, obrigado." E parecia perfeito. Perfeito demais, quase artificial. Assim como tudo mais em seu mundo. De volta ao apartamento de Júlia, Rosa estava tendo dúvidas. "Talvez eu devesse simplesmente ficar em casa. Eu não pertenço a esse mundo." "Não. Se atreva." Júlia ajustou o cabelo de Rosa pela última vez. "Você merece essa noite. E além disso, você não pode decepcionar o senhor alto, moreno e bilionário." "Júlia, não é assim. Ele estava apenas sendo gentil." "Vamos ver sobre isso." Júlia sorriu. "Agora vá. Sua carruagem está esperando." Ela gesticulou para seu Honda Civic batido, que teria que servir como uma abóbora para a noite. O pai de Rosa estava esperando no carro. Ele havia se arrumado bem em seu melhor terno, embora ainda parecesse mais confortável em suas roupas de jardinagem. "Pronta, princesa." Rosa respirou fundo, alisando seu vestido emprestado. "Tão pronta quanto eu estarei." Enquanto eles dirigiam em direção à Fazenda Boa Vista, João olhou para sua filha. "Sabe, sua mãe ficaria tão orgulhosa de você agora." A garganta de Rosa se apertou. Sua mãe havia falecido quando Rosa tinha apenas 12 anos, mas ela sempre dissera a Rosa para perseguir seus sonhos, não importa o quão impossíveis eles parecessem. "Obrigada, pai," ela sussurrou. Eles viraram na longa entrada que levava à Fazenda Boa Vista, juntando-se à fila de carros caros. O estômago de Rosa estava fazendo cambalhotas. E se todos a encarassem? E se eles pudessem dizer que ela não pertencia ali? E se o Sr. Pereira se arrependesse de tê-la convidado? "Lembre-se," disse seu pai, sentindo seus nervos. "Você é tão boa quanto qualquer uma delas. Melhor até porque você conhece o valor do trabalho duro." Rosa assentiu, agarrando sua pequena bolsa. O vestido, emprestado de repente, ficou muito justo, muito chique, muito de tudo. Mas então ela pensou em como o Sr. Pereira a olhara no jardim, como se ela valesse a pena conhecer, valesse a pena conversar. Talvez, apenas talvez, esta noite não seria
Um desastre completo. Dentro da Fazenda Boa Vista, Verônica estava conversando com um grupo de socialites. Você ouviu? Ela sussurrou alto o suficiente para que os convidados próximos ouvissem. Eduardo convidou a filha do jardineiro. Não, é tão caridoso dele. As outras mulheres riram atrás de suas taças de champanhe. Eu suponho que até mesmo a ajuda merece uma folga de vez em quando, disse uma com um sorriso irônico. Agora, Verônica sorriu como um gato com creme. Sejamos gentis, afinal, alguém tem que podar as rosas. Elas não sabiam que essas rosas estavam prestes a desempenhar um papel muito diferente nos eventos de hoje à noite. Quando o carro de Rosa parou na entrada, Eduardo Pereira sentiu seu coração pular uma batida. A noite estava prestes a ficar muito interessante. O coração de Rosa batia forte quando ela saiu do carro de seu pai. A Fazenda Boa Vista parecia diferente à noite, como algo de um sonho. Música e risadas saíam pelas portas abertas, misturando-se ao doce aroma das flores que ela conhecia tão bem. Pronta, querida. João ofereceu seu braço à filha. Antes que Rosa pudesse responder, uma voz cortou o ar da noite. João, Rosa, vocês chegaram! Eduardo Pereira estava descendo os degraus em direção a eles, ignorando os outros convidados que chegavam. Ele usava um smoking preto perfeitamente ajustado, que provavelmente custava mais do que o carro de Rosa, mas seu sorriso era caloroso e genuíno. Senhor Pereira, Rosa disse suavemente, de repente muito consciente de seu vestido. Emprestado. Por favor, me chame de Eduardo. Ele a olhou com admiração indisfarçável. Você está absolutamente linda. Do topo da escada, Verônica observou a cena se desenrolar com os olhos semicerrados. Ela agarrou o braço da socialite mais próxima. Olha para aquele vestido. Provavelmente emprestado ou comprado em segunda mão. Você consegue imaginar? Mas até Verônica teve que admitir que Rosa tinha uma graça natural. O vestido azul simples lhe caía perfeitamente, e seu sorriso nervoso era encantador de uma maneira que nenhuma quantidade de escola de acabamento cara poderia ensinar. Vamos? Eduardo ofereceu seu braço a Rosa enquanto João o seguia. Dentro, a Fazenda Boa Vista estava transformada. Lustres de cristal brilhavam acima, lançando um brilho quente sobre a multidão de convidados ricamente vestidos. Um quarteto de cordas tocava em um canto, enquanto garçons circulavam com champanhe e aperitivos delicados. Eu me sinto como se estivesse em um filme, Rosa sussurrou. Eduardo riu. Confia em mim, a vida real é muito mais interessante. Vamos, deixe-me mostrar os arredores. Enquanto eles se moviam pela multidão, Rosa não pôde deixar de notar os olhares e sussurros que os seguiam. Alguns eram curiosos, outros claramente desaprovadores. Mas com a mão de Eduardo em seu braço, ela encontrou a coragem de manter a cabeça erguida. Eduardo, querido. Verônica apareceu na frente deles, seu vestido vermelho de alguma forma ainda mais revelador do que antes. Você não vai me apresentar sua amiga? Claro. Rosa, esta é Verônica Albuquerque. Verônica, esta é Rosa Silva, a filha do jardineiro, certo? O sorriso de Verônica era afiado como um espinho. Que pitoresco! Diga-me, você acha difícil tirar a sujeira debaixo das unhas? Rosa sentiu suas bochechas queimarem, mas, antes que ela pudesse responder, Eduardo interveio. Na verdade, Rosa fez um trabalho incrível com os jardins. As rosas que você está usando, ela ajudou a cultivá-las. Sério? Verônica tocou a rosa branca presa em seu vestido. Bem, eu suponho que todos temos nossos pequenos talentos. Senhorita Albuquerque. João apareceu ao lado de Rosa, sua voz baixa, mas firme. Essas rosas levaram meses de cuidados cuidadosos. Minha filha tem um dom que o dinheiro não pode comprar. O sorriso perfeito de Verônica escorregou por um instante. Que encantador. Eduardo, querido, você simplesmente deve conhecer os Ashworths. Eles acabaram de chegar do Rio de Janeiro. Talvez mais tarde, Eduardo disse, já guiando Rosa para longe. Eu acredito que esta é nossa dança. Começaram a tocar uma valsa lenta. Os olhos de Rosa se arregalaram. Oh não, eu não sei como... Apenas me siga, Eduardo disse, suavemente tomando sua mão. Confie em mim. E de alguma forma ela confiou. Enquanto se moviam pela pista de dança, Rosa esqueceu a multidão que os observava, esqueceu as palavras cruéis de Verônica, esqueceu de tudo, exceto a maneira como Eduardo a olhava.
Veja, você é uma natural, ele sorriu. Minha mãe costumava dizer que dançar era como cuidar de flores, Rosa disse. Você precisa ter um toque suave e saber quando deixar as coisas crescerem por si mesmas. Sua mãe parece sábia. Ela era. O sorriso de Rosa ficou melancólico. Ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Mas ela amava os jardins aqui. É por isso que meu pai ficou mesmo depois de... Eduardo assentiu, compreensão em seus olhos. Meu pai faleceu 5 anos atrás. Os jardins também eram sua paixão. Às vezes, venho aqui tarde da noite, apenas para me sentir mais perto dele. Eu faço a mesma coisa, Rosa admitiu. A estufa da fazenda Boa Vista é meu lugar favorito. É tão tranquilo à meia-noite, apenas com o luar entrando pelo vidro. Eles estavam dançando mais perto agora, perdidos em sua compreensão, compartilhada da perda e do poder curativo das coisas que crescem. Nenhum dos dois percebeu Verônica os observando com fúria crescente, ou a maneira como os outros convidados estavam começando a sussurrar sobre a óbvia conexão entre o bilionário e a filha do jardineiro. João observou sua filha com emoções mistas. Orgulho na maneira como ela se portava, preocupação com a atenção que estava chamando, e a preocupação de um pai com a maneira como Eduardo Pereira a olhava. Ele havia trabalhado para a família Pereira tempo suficiente para saber o quão complicado seu mundo poderia ser. A dança terminou, mas Eduardo manteve a mão de Rosa. Você gostaria de ver algo especial? Rosa assentiu e ele a levou pelas multidão em direção às portas da varanda. Ao passarem pelo grupo de Verônica, eles puderam ouvir seu sussurro alto. Dou 1 semana antes dele se cansar de seu caso de caridade. Mas Rosa não estava ouvindo. Ela estava muito absorta na maneira como a mão de Eduardo se sentia na dela, quente, forte e de alguma forma certa. Ele a levou para a varanda, onde o ar da noite era doce com o aroma de flores desabrochando. Eu mandei preparar as mesas aqui fora para que todos pudessem ver os jardins, Eduardo disse. Seus jardins. Rosa olhou para as flores perfeitamente, arranjadas brilhando suavemente na iluminação estratégica. Eles parecem tão diferentes à noite, quase mágicos. Tudo parece diferente hoje à noite, Eduardo disse baixinho, olhando não para os jardins, mas para ela. Dentro, Verônica não estava disposta a deixar seus planos serem arruinados por alguma jardineira comum. Ela pegou seu telefone e fez uma ligação rápida. Diogo, sou Verônica. Lembra daquele favor que você me deve? Preciso de algumas informações sobre uma Rosa Silva. Enquanto isso, na varanda, Rosa e Eduardo estavam descobrindo o quanto tinham em comum. Ela contou a ele sobre seus sonhos de abrir sua própria floricultura algum dia, e ele compartilhou suas lutas para administrar uma empresa que havia se afastado tanto da visão original de seu pai. Às vezes, sinto que tudo é apenas vazio, ele confessou. As festas, os produtos, as pessoas, nada disso significa nada. Então por que você faz isso? Porque é esperado, porque é o que meu pai construiu, porque... Ele interrompeu, percebendo que realmente não tinha uma boa resposta. Talvez, Rosa disse gentilmente, você precise encontrar sua própria maneira de torná-lo significativo. Eduardo olhou para ela com admiração. Em uma frase, ela havia ido direto ao cerne de algo com que ele estava lutando há anos. O momento foi quebrado por João aparecendo nas portas da varanda. Rosa, odeio interromper, mas está ficando tarde e tenho um dia agitado amanhã. Rosa assentiu, subitamente consciente de quanto tempo havia passado. Claro, pai. Ela se virou para Eduardo. Obrigado por nos convidar, foi como um sonho. Não vá, Eduardo disse rapidamente. Quero dizer, você viria amanhã? Durante o dia? Eu adoraria ouvir mais sobre suas ideias para os jardins. Rosa hesitou, então sorriu. Eu gostaria disso. Enquanto ela se afastava com seu pai, Eduardo observou até que eles desapareceram na multidão. Ele não percebeu Verônica observando das sombras, seu rosto retorcido de ciúme e determinação. A noite ainda não havia terminado. Muito longe disso. Na manhã após o baile, Rosa acordou cedo como de costume. Seu vestido emprestado estava pendurado cuidadosamente em seu armário, como prova de que a noite passada não havia sido apenas um sonho. Ela trocou de roupa para suas roupas de trabalho confortáveis, tentando não pensar em como ela se sentira, diferente naquele elegante vestido azul.
Seu telefone vibrou com uma mensagem de Júlia. Conte tudo. Rosa sorriu, mas ainda não respondeu. Como ela poderia explicar o que havia acontecido na noite passada? Como ela poderia descrever a maneira como Eduardo a olhara ou o quão natural havia sido dançar com ele? Bom dia, querida. João chamou da cozinha de sua pequena casa na beira da fazenda Boa Vista e arredores. É melhor comer alguma coisa antes do trabalho. Pai? Rosa sentou-se em sua mesa de cozinha desgastada. Você acha que estou louca por voltar lá hoje? João colocou um prato de torradas na frente dela. Por que isso seria loucura? Por quê? Porque ele é Eduardo Pereira e eu sou apenas... Ela gesticulou para suas roupas simples. Você é apenas minha filha brilhante e linda que sabe mais sobre aqueles jardins do que qualquer outra pessoa. João sentou-se em frente a ela. Olha, Rosa, eu trabalho para os Pereira há 20 anos. Eu vi todos os tipos de pessoas passando por aquelas portas. Mas a maneira como o jovem Eduardo olhou para você na noite passada, aquilo foi real. Enquanto isso, na fazenda Boa Vista, Eduardo já estava em seu escritório, tentando e falhando em se concentrar no trabalho. As equipes de limpeza da festa ainda estavam removendo os últimos vestígios do baile, mas sua mente continuava vagando para os jardins onde Rosa estaria trabalhando. Senhor Pereira, sua assistente Luísa apareceu na porta. A senhorita Albuquerque está aqui para vê-lo. Antes que ele pudesse responder, Verônica entrou na sala. Querido, precisamos conversar sobre a noite passada. O que sobre ela? Eduardo manteve sua voz neutra. Verônica se acomodou em sua mesa, assim como fizera no dia anterior. Mas hoje, seu sorriso tinha uma ponta afiada. As pessoas estão falando, Eduardo, sobre você dançando a noite toda com a ajudante. Sobre como você mal falou com nenhum de nossos amigos de verdade. Nossos amigos. Eduardo ergueu uma sobrancelha. E o que exatamente os torna mais reais do que Rosa? Ah, por favor. Verônica revirou os olhos. Ela é uma jardineira. E falando nisso, ela tirou seu telefone. Você sabia que ela abandonou o curso técnico em jardinagem no Senai? Nem conseguiu terminar um curso de 2 anos. É realmente esse o tipo de pessoa que você quer associada ao nome Pereira? Eduardo levantou-se lentamente, seu rosto endurecendo. Você tem investigado ela? Eu só estou cuidando de você, querido, da empresa. O que as pessoas diriam? Se saia. Sua voz estava baixa, mas firme. Desculpe. Saia do meu escritório, Verônica, e não volte até aprender um pouco de decoro básico. A máscara perfeita de Verônica rachou. Você está cometendo um erro, Eduardo. Aquela pequena caçadora de fortunas vai arruinar tudo o que você construiu. O único erro que cometi foi deixar alguém como você pensar que tinha alguma influência na minha vida. Adeus, Verônica. Depois que ela saiu furiosa, Eduardo foi até a janela. De lá ele podia ver os jardins onde Rosa já estava trabalhando, ajoelhada entre as flores, assim como no dia em que ele a notou pela primeira vez. Ela parecia tão natural ali, tão genuína. Seu telefone tocou. Geraldo Costa, o diretor de relações públicas de sua empresa. Eduardo, precisamos conversar sobre a festa. As colunas sociais estão tendo um dia de campo com seu romance de conto de fadas. O conselho está preocupado com a imagem da empresa. O conselho pode cuidar da própria vida. Eduardo respondeu bruscamente. Minha vida pessoal não está em discussão. Mas mesmo ao dizer isso, ele sabia que isso era apenas o começo. Seu mundo estava cheio de Verônicas e Geraldo Costas. Pessoas que achavam que sabiam o que era melhor para ele, para a empresa, para o precioso nome Pereira. Nos jardins, Rosa estava tentando se concentrar em seu trabalho, mas sua mente continuava divagando sobre a noite passada, sobre a maneira como Eduardo a havia defendido contra os comentários cruéis de Verônica, sobre sua conversa tranquila na varanda. Rosa, ela olhou para cima e encontrou Eduardo parado ali, assim como ontem. Mas hoje parecia diferente. Hoje, eles compartilhavam segredos, compartilhavam danças, compartilhavam algo que ela não conseguia nomear. Senhor Pereira, quero dizer, Eduardo. Ela sorriu, levantando-se e tirando a sujeira de seus joelhos. Eu estava apenas removendo as rosas mortas. Você gostaria de almoçar comigo? Ele perguntou de repente. Na estufa, eu trouxe sanduíches. Rosa hesitou. Ela podia sentir os olhares vindo das janelas da fazenda Boa Vista. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Não, ele admitiu com um sorriso. Mas estou cansado de fazer apenas o que é bom para os negócios. Além disso,
Quero ouvir mais sobre suas ideias para o jardim. Em seu escritório, Luísa observou a cena se desenrolar com uma expressão preocupada. Ela trabalhou para Eduardo tempo suficiente para se importar com ele, e ela já podia ver as tempestades se formando. Verônica Albuquerque não era uma mulher que aceitava rejeições bem, e os membros do conselho eram homens antigos que se importavam mais com aparências do que com felicidade. Luísa pegou seu telefone e fez uma ligação. João, sou Luísa, da Fazenda Boa Vista. Acho que precisamos conversar sobre nossos filhos. De volta ao jardim, Rosa e Eduardo caminharam em direção à estufa, sem saber das forças que já se moviam contra eles. O sol da manhã fazia as paredes de vidro brilharem como diamantes, e lá dentro, o ar estava quente e denso com o aroma de coisas florescendo. Eu venho aqui às vezes, Eduardo disse, colocando uma cesta de piquenique. Quando preciso lembrar. O que é real? Quando todas as reuniões, festas e sorrisos falsos ficam demais. É meu lugar favorito também, Rosa admitiu. Especialmente à noite, quando o luar entra pelo vidro. Eduardo completou, lembrando-se de sua conversa da noite passada. Rosa assentiu surpresa e satisfeita por ele se lembrar. Eles se sentaram em um banco de madeira gasto, o mesmo em que o pai de Eduardo costumava descansar enquanto supervisionava o plantio de suas amadas orquídeas. Conte-me sobre seus sonhos, Eduardo disse suavemente. Não o que outras pessoas querem para você, mas o que você quer para si mesma. E ali, cercada pelas plantas que ambos amavam, Rosa se viu se abrindo. Ela contou a ele sobre seu sonho, de abrir uma pequena floricultura, de dar aulas de jardinagem para crianças, de criar coisas bonitas que deixassem as pessoas felizes. É isso que seu pai entendia, ela disse. Antes da Perfumaria Pereira se tornar tudo sobre coisas caras, era sobre tornar a beleza acessível a todos. A primeira loja não apenas vendia artigos de luxo, ela vendia a ideia de que todos mereciam um pouco de beleza em suas vidas. Eduardo a encarou. Como você sabia disso? Meu pai me contou histórias sobre como seu pai dava flores para pessoas que não podiam pagar apenas para alegrar seus dias, sobre como ele acreditava que o verdadeiro luxo não era sobre etiquetas de preço, mas sobre trazer alegria. Por um momento, Eduardo não conseguiu falar. Ela acabara de colocar em palavras tudo o que ele sentia, mas não conseguia expressar. A maneira como a empresa havia perdido sua alma em sua busca por lucros. Mas fora da estufa pacífica, problemas estavam surgindo. Verônica estava sentada em seu carro caro, observando a cena através das paredes de vidro. Seus dedos perfeitamente manicurados batiam em seu telefone, onde uma mensagem esperava para ser enviada. Uma mensagem que começaria uma cadeia de eventos que abalaria os mundos de Rosa e Eduardo até suas fundações. Ninguém rejeita Verônica Albuquerque, ela sussurrou para si mesma. Ninguém. Naquela noite, a sala de reuniões da Perfumaria Pereira estava cheia de tensão. 8 homens e mulheres de rosto severo estavam sentados ao redor da enorme mesa de carvalho, com Geraldo Costa de pé na cabeceira, clicando em uma apresentação. Como vocês podem ver, Geraldo apontou para a tela. As mídias sociais estão explodindo com fotos do baile. O herdeiro da Perfumaria Pereira, dançando a noite toda com uma jardineira. A imprensa está chamando isso de um conto de fadas da vida real. Isso não é um conto de fadas. Ricardo Almeida, pai de Verônica, e um dos membros mais influentes do conselho, rosnou. Isso é um pesadelo de relações públicas esperando para acontecer. O que acontece quando o passado dessa garota aparecer? O que acontece com nossa imagem de luxo quando as pessoas descobrem que Eduardo Pereira está namorando a ajudante? Agora, Patrícia Santos, outra membro do conselho, interrompeu. Os jovens de hoje se preocupam com autenticidade. Isso poderia realmente ajudar nossa imagem, tornar a marca mais acessível. Acessível? Ricardo cuspiu a palavra como se fosse veneno. Nós somos a Perfumaria Pereira, não a Pereira Produtos Comuns. Enquanto isso, em seu apartamento de cobertura, Verônica estava colocando seu plano em ação. Ela rolava seu telefone, sorrindo ao ler mensagens de texto antigas entre ela e Eduardo. Mensagens que, com uma pequena edição criativa, poderiam contar uma história muito diferente. Alô? A voz de um homem atendeu sua ligação. Márcio, sou Verônica Albuquerque.
Lembra daquela matéria que você queria sobre a perfumaria Pereira? Eu tenho algo muito melhor. De volta à estufa, Rosa e Eduardo estavam terminando seu almoço, sem saber das tempestades que se aproximavam deles. Você deveria ver os jardins da casa da avó de Rosa em Itupeva, São Paulo, Rosa estava dizendo. Eles estão completamente cobertos de mato agora, mas os fundamentos ainda estão lá. Todas aquelas belas rosas antigas, apenas esperando por alguém para cuidar delas novamente. Por que você não cuida? Eduardo perguntou. Rosa riu tristemente. Os novos proprietários querem derrubar tudo, colocar uma piscina. Além disso, eu nunca poderia pagar por isso. Só os impostos prediais seriam mais do que eu ganho em um ano. Eduardo ficou quieto por um momento. E se você pudesse? Salvar os jardins, quero dizer. O que você faria com eles? Eu transformaria em um jardim de ensino, Rosa disse, seus olhos brilhando. Um lugar onde as crianças pudessem aprender sobre o cultivo de coisas, onde as pessoas pudessem tirar suas fotos de casamento, onde a beleza seria para todos, não apenas para os ricos. Como a visão original de seu pai para a Pereira. Antes que Eduardo pudesse responder, Luísa apareceu na porta da estufa. Senhor Pereira, o conselho está solicitando uma reunião de emergência. Eles dizem que é urgente. Eduardo suspirou. Eu tenho que ir, mas Rosa, obrigado por me lembrar o que realmente importa. Enquanto ele se afastava, João se aproximou de sua filha. Rosa, precisamos conversar. Pai, o que há de errado? Luísa me ligou mais cedo. Ela está preocupada e, francamente, eu também estou. Ele sentou-se ao lado dela. As pessoas no mundo de Eduardo, elas jogam por regras diferentes. Elas vão desenterrar tudo o que puderem para te machucar. Eu consigo lidar com os comentários sarcásticos de Verônica. Rosa disse firmemente. Não é apenas Verônica. É o conselho, a imprensa, as pessoas da sociedade. Elas vão te pintar como uma caçadora de fortunas, alguém tentando prender Eduardo pelo seu dinheiro. Mas isso não é verdade. A verdade não importa para essas pessoas, querida. Tudo o que elas se importam é proteger sua imagem, seu dinheiro, seu poder. Rosa levantou-se, raiva e dor lutando em seu peito. Então, o que eu devo fazer? Ficar longe dele? Fingir que a noite passada nunca aconteceu? Eu só quero que você tenha cuidado, João disse suavemente. Eu prometi à sua mãe que eu te protegeria. Naquele momento, os telefones de ambos vibraram. Júlia havia enviado a eles um link para um artigo que acabara de ser publicado em um dos maiores sites de fofocas. Romance secreto do herdeiro. Pereira revelado. Fontes próximas ao bilionário. Eduardo Pereira confirma seu relacionamento de longo prazo com a socialite Verônica Albuquerque. Eles estão namorando discretamente há meses, diz nossa fonte. A coisa toda da jardineira no baile, apenas uma manobra de publicidade para tornar a marca mais relacionável. Rosa sentiu como se não pudesse respirar. O artigo continuou, mostrando mensagens de texto, aparentemente entre Eduardo e Verônica, cheias de conversas íntimas e planos para seu futuro juntos. Não é verdade, ela sussurrou. Não pode ser. Mas a dúvida surgiu. Afinal, o que ela realmente sabia sobre Eduardo Pereira? Eles tiveram duas conversas, uma dança, um almoço. Talvez ela tivesse imaginado a conexão entre eles. Talvez ela fosse apenas mais uma garota ingênua, se apaixonando pelos encantos de um homem rico. Na sala de reuniões, Eduardo estava olhando para o mesmo artigo em seu telefone, seu rosto ficando mais escuro a cada palavra. Isso é ridículo. Essas mensagens são falsas. Verônica e eu nunca estivemos juntos. Esse não é o ponto, Geraldo disse suavemente. O ponto é que o público acredita. Melhor para a marca do que você se apaixonando por uma jardineira. Melhor para a marca? Eduardo se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Meu pai construiu esta empresa para trazer beleza à vida das pessoas, não para se tornar uma máquina de luxo sem alma. E Rosa entende isso melhor do que qualquer um de vocês. Seu pai também compreendia a importância das aparências. Ricardo, Almeida disse friamente. Por isso, o Conselho decidiu invocar o artigo 7 do Estatuto Social da Perfumaria Pereira. Eduardo congelou. O artigo 7 era a opção nuclear, dando ao Conselho o poder de remover um CEO que fosse considerado estar agindo contra os interesses da empresa. Vocês não ousariam. É sua escolha, Eduardo. Ricardo sorriu sem calor. Acabe com esse relacionamento inadequado com a filha do jardineiro.
Finja que a história sobre Verônica é verdadeira ou perca tudo o que seu pai construiu. Qual será sua decisão? Do lado de fora, nos jardins da fazenda Boa Vista, Rosa enxugou as lágrimas enquanto aparava agressivamente as folhas mortas das rosas. Cada corte de sua tesoura parecia cortar seus próprios sonhos tolos. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre o terreno, e logo seria meia-noite, aquela hora mágica em que ela geralmente encontrava paz entre as flores. Mas naquela noite, ela se perguntou se sentiria aquela paz novamente. Na manhã seguinte, a fazenda Boa Vista estava em caos. Repórteres acamparam do lado de fora dos portões, na esperança de vislumbrar Eduardo ou Verônica. Lá dentro, Eduardo andava de um lado para o outro em seu escritório como um animal enjaulado, ignorando o zumbido constante de seu telefone. "Senhor", Luísa bateu suavemente. "A senhorita Albuquerque está na linha 1. Ela diz que... Eu não me importo com o que ela diz." Eduardo interrompeu bruscamente. "Me passe Rosa. Preciso explicar antes que ela... Rosa não está aqui hoje", Luísa disse baixinho. João avisou que ambos estavam doentes. Eduardo afundou-se em sua cadeira, passando as mãos pelos cabelos. Ele tentara ligar para Rosa a noite toda, mas seu telefone ia direto para a caixa postal. A história falsa sobre ele e Verônica estava em toda parte, e ele sabia exatamente como isso devia parecer para ela. Enquanto isso, na pequena casa de Rosa, Júlia tentava confortar sua amiga. "São todas mentiras, Rosa. Qualquer um pode ver isso." Rosa olhou para sua xícara de chá frio. "Podem? Quer dizer, faz mais sentido do que ele realmente estar interessado em alguém como eu." "Pare com isso!" Júlia agarrou as mãos de Rosa. "Você vale 10 Verônicas Albuquerques. E se Eduardo Pereira não consegue ver isso?" "Não importa o que Eduardo vê", João interrompeu entrando na cozinha. O conselho da perfumaria Pereira deixou sua posição clara. "Acabei de receber uma ligação do RH. Eles estão reestruturando o departamento de paisagismo, oferecendo a mim a aposentadoria antecipada." "O quê?" Rosa levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. "Eles não podem fazer isso. Você trabalha lá há 20 anos. Eles podem fazer o que quiserem", João disse cansado. "É assim que o mundo deles funciona." O rosto de Rosa endureceu. "Bem, eu não vou deixar eles nos intimidarem. Vou falar com Eduardo agora mesmo." "Não, você não vai." João segurou seu braço. "Nós ainda temos nosso orgulho, Rose, e agora isso é tudo o que temos." De volta à fazenda, Eduardo estava no meio de uma discussão acalorada com o Geraldo Costa e os membros do conselho. "A história está em todos os lugares." Geraldo estava dizendo: "As pessoas adoram o romance secreto entre duas das mais cobiçadas personalidades de São Paulo. As ações da empresa subiram 15 pontos desde ontem." "É uma mentira", Eduardo disse com os dentes cerrados. "E eu não vou fazer parte disso." "Então você não nos deixa a escolha." Ricardo Almeida se levantou. "O conselho está invocando o artigo 7. A menos que você concorde com nossos termos, você será removido como CEO até o final da semana." "Seus termos sendo o quê? Fingir namorar Verônica? Demitir Rosa e seu pai? Tornar-se seu fantoche? Pense nisso como uma decisão de negócios", Ricardo disse suavemente. "As conexões da família Almeida poderiam levar a perfumaria Pereira para o mundo. E Verônica seria uma parceira perfeita para o herdeiro do Império Pereira." Eduardo caminhou até a janela, olhando para os jardins da fazenda Boa Vista. As rosas que Rosa havia cultivado com tanto cuidado estavam em plena floração, sua beleza zombando dele. "Meu pai teria vergonha do que esta empresa se tornou", ele disse baixinho. "Seu pai compreendia o sacrifício", Ricardo retrucou. "Ele sacrificou tudo por esta empresa. Agora é a sua vez." Em seu apartamento, Verônica estava celebrando sua vitória com champanhe quando seu pai ligou. "Está funcionando perfeitamente, papai", ela ronronou. "Aquelas mensagens de texto falsas foram geniais. E agora você precisa selar o negócio." Ricardo interrompeu. Eduardo está vacilando. "Vá até lá e lembre-o do que ele tem a perder." "Não se preocupe." Verônica sorriu para seu reflexo. "Quando eu terminar, ele estará implorando para entrar na brincadeira." Mas ela não era a única fazendo movimentos. Em um pequeno escritório no centro de Campinas, Júlia estava se reunindo com sua chefe na boutique Dona Beatriz. "Estou lhe dizendo, Dona Beatriz,
Esta é a oportunidade perfeita. Rosa sabe mais sobre flores do que qualquer pessoa, e aquela casa antiga seria perfeita para uma floricultura de alta qualidade e espaço para eventos. Com seu apoio, é um grande risco, Dona Beatriz disse pensativa. Mas eu sempre quis expandir para serviços de casamento. Na Fazenda Boa Vista, Verônica fez sua grande entrada assim que Eduardo estava saindo de seu escritório. Querido, ela beijou seu rosto, certificando-se de que os repórteres pela janela pudessem ver. Não é emocionante? Todo mundo ama nossa história. Nossa história. A voz de Eduardo estava mortalmente calma. Você quer dizer suas mentiras? Ah, por favor. Verônica revirou os olhos. Nós duas sabemos que isso é melhor para todos. A empresa consegue seu romance de conto de fadas. Eu consigo o marido que mereço. E aquela garotinha jardineira volta para onde ela pertence. Onde ela pertence? Eduardo se aproximou, sua raiva finalmente transparecendo. Rosa pertence aonde? Ela quiser estar. Ela tem mais classe, mais integridade, mais beleza real em seu dedinho do que você tem em toda a sua vida fabricada. A máscara perfeita de Verônica rachou. Você está cometendo um erro, Eduardo. Papai diz que se você não entrar na brincadeira, você perderá tudo. A empresa, a fazenda, o legado de seu pai, tudo perdido. Não, Eduardo disse, uma clareza repentina o envolvendo. O único erro que cometi foi deixar pessoas como você me dizerem qual deveria ser o legado do meu pai. Ele se afastou, deixando Verônica espumando de raiva. Seus pés o levaram à estufa da Fazenda Boa Vista, onde ele e Rosa haviam almoçado no dia anterior. Como tudo havia dado tão errado tão rápido. Dentro das paredes de vidro, o ar estava denso com o aroma de rosas. Ele se viu falando em voz alta, assim como seu pai costumava fazer. O que você faria, pai? Assistiria à empresa que você construiu se tornar algo que você nunca quis? Ou arriscaria perder tudo por algo real? Como que em resposta, seus olhos pousaram em um velho livro encadernado em couro na bancada, o diário de jardinagem de seu pai. Rosa devia tê-lo lido. Ele o pegou, e uma rosa prensada caiu entre as páginas. Na página marcada, seu pai havia escrito: o verdadeiro luxo não se trata de etiquetas de preço ou status. É sobre trazer beleza e alegria à vida das pessoas. Nunca se esqueça disso, filho. As mãos de Eduardo tremeram enquanto lia as palavras. Naquele momento, ele soube exatamente o que tinha que fazer. Mas na casa de Rosa, as coisas estavam tomando um rumo diferente. Ela estava sentada em sua pequena escrivaninha, digitando sua carta de demissão. Seu pai estava certo. Eles ainda tinham seu orgulho. E ela não deixaria o Império Pereira tirar isso deles também. O relógio bateu meia-noite, e em algum lugar ao longe, uma tempestade estava se formando. Literalmente e figurativamente, nuvens escuras se aglomeravam sobre a Fazenda Boa Vista e arredores. E o amanhã traria mudanças que ninguém poderia prever. A tempestade que ameaçara a noite toda finalmente irrompeu sobre a Fazenda Boa Vista e arredores. A chuva batia contra o vidro da estufa enquanto Eduardo lia o diário de seu pai, cada página revelando mais da verdade que ele havia esquecido. Luísa, ele chamou, sabendo que sua assistente ainda estaria trabalhando apesar da hora tardia. Pegue tudo o que você puder encontrar sobre a primeira loja da Perfumaria Pereira. E eu quero dizer tudo. Enquanto Luísa vasculhava arquivos antigos, o telefone de Eduardo vibrou com outra mensagem de Geraldo. Reunião do conselho amanhã, 9 horas. Decisão final necessária. Ele ignorou, assim como havia ignorado todas as outras mensagens deles. As palavras de seu pai continuavam passando por sua mente. O verdadeiro luxo não. Se trata de etiquetas de preço ou status. Do outro lado da cidade, Rosa não conseguia dormir. A tempestade combinava com seu humor enquanto ela andava de um lado para o outro em seu pequeno quarto, sua carta de demissão sentada sem assinatura em sua escrivaninha. Através de sua janela, ela podia ver as luzes ainda acesas na estufa. Pai, ela chamou baixinho, encontrando João em sua pequena sala de estar. Preciso te contar uma coisa. João levantou o olhar de sua própria papelada. Currículos para outras fazendas. O que é, querida? Dona Beatriz ligou. Júlia falou com ela sobre investir em um novo negócio. Ela quer comprar a casa da avó e transformá-la em uma floricultura e espaço para eventos. Comigo como gerente.
João sentou-se mais ereto. Rosa, isso é maravilhoso. É? Rosa afundou-se em seu sofá gasto. Parece que estou fugindo, como se eu estivesse deixando eles vencerem. Ou talvez, João disse gentilmente, seja o universo te dando uma chance de seguir seus próprios sonhos, em vez de se envolver no mundo de outra pessoa. Na fazenda, Luísa entrou correndo no escritório de Eduardo com uma pilha de documentos. Antigos. Senhor, o senhor precisa ver isso. Encontrei o plano de negócios original de seu pai. E mais alguma coisa. Ela entregou a ele um envelope lacrado com seu nome, na letra de seu pai. Estava no cofre da empresa marcado para Eduardo, quando chegar a hora. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu a carta. Meu querido filho, se você está lendo isso, você chegou a um cruzamento. A empresa cresceu além dos meus sonhos mais ousados, mas temo que ela possa ter perdido sua alma no processo. Lembre-se de por que eu comecei a Perfumaria Pereira. Não para criar um império, mas para compartilhar beleza com o mundo. O verdadeiro tesouro da Perfumaria Pereira não está em seu preço de ações ou em suas marcas de luxo. Está no cofre, abaixo da loja original. Minha coleção pessoal de raras amostras e sementes de flores, coletadas de todo o mundo. Um legado de verdadeira beleza, esperando pela pessoa certa para trazê-lo à vida novamente. A escolha é sua, filho. Siga seu coração e o resto se encaixará. Amor, pai. Eduardo olhou para a carta, depois para o endereço da loja original. Ele sabia o que tinha que fazer, mas precisava de ajuda. Ele precisava de alguém que entendesse de flores, que compartilhasse a visão de seu pai de trazer beleza a todos. Ele precisava de Rosa, mas naquele momento Rosa estava tomando suas próprias decisões. Ela se sentou em sua escrivaninha e assinou sua carta de demissão. Por mais que doesse, ela sabia que não podia ficar. Não com o conselho, forçando seu pai a sair. Não com as histórias falsas sobre Eduardo e Verônica. Não com seu próprio coração se quebrando um pouco mais a cada dia. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de Júlia. Ligue a TV agora. Rosa ligou sua pequena TV para encontrar Verônica Albuquerque dando uma entrevista do lado de fora da fazenda Boa Vista. Sim, Eduardo e eu estamos juntos há meses, Verônica. Estava dizendo, seu sorriso ensaiado perfeito para as câmeras. Mantivemos isso em segredo porque queríamos ter certeza. Mas agora, ela ergueu sua mão esquerda, exibindo um anel de diamante enorme. Estamos prontos para compartilhar nossa felicidade com o mundo. Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O anel parecia exatamente com um que ela havia visto em fotos antigas. O anel de noivado da mãe de Eduardo. Mas ela não era a única assistindo. Em seu escritório, Eduardo olhou para a tela com descrença. Isso é impossível, Luísa ofegou. Aquele anel está no cofre. Eduardo já estava correndo para o quarto principal, onde o cofre da família estava escondido atrás de uma pintura. Mas quando ele o abriu, encontrou algo pior do que o anel desaparecido. O cofre estava vazio, não apenas do anel, mas de todos os importantes documentos da empresa, incluindo os documentos de propriedade originais que seu pai lhe havia deixado. Seu telefone tocou. Ricardo Almeida. Que espetáculo sua noiva está fazendo, Ricardo disse suavemente. Claro, se você quiser negar, terá que explicar como ela conseguiu o anel de sua mãe. E com todos esses documentos desaparecidos, bem, seria sua palavra contra a nossa sobre quem realmente é dono da empresa. Vocês planejaram tudo isso o tempo todo, Eduardo disse, finalmente entendendo. A história do relacionamento falso, a pressão do conselho, tudo. Vocês estão tentando roubar minha empresa. Roubar é uma palavra tão feia, preferimos reestruturação estratégica. Agora seja um bom menino e entre na brincadeira ou você perderá tudo. Você tem até a reunião do conselho de amanhã para tomar sua decisão. Na estufa, Rosa foi arrumar suas coisas, incapaz de dormir depois de ver o anúncio de Verônica. A tempestade furiosa lá fora, mas lá dentro estava tranquilo, como sempre. Ela tocou as rosas que ajudara a cultivar, lembrando-se de como sua mãe havia se orgulhado quando ela aprendeu a propagá-las pela primeira vez. De repente a porta se abriu. Rosa se virou esperando encontrar seu pai, mas em vez disso viu Verônica parada ali em um casaco de chuva caro. Pensei que pudesse te encontrar aqui, Verônica disse, sua voz pingando em falsa doçura. Ainda, rondando onde você não pertence?
Estou apenas pegando minhas coisas, Rosa disse baixinho. Você ganhou, Verônica. Você pode parar de se gabar. Ah, mas eu ainda não terminei de ganhar. Verônica se aproximou, seu sorriso se tornando cruel. Papai acha que só precisamos que Eduardo entre na história do noivado. Mas eu quero mais. Eu quero que ele me escolha. E para isso você precisa ser completamente destruída. Ela tirou seu telefone, mostrando a Rosa uma série de fotos adulteradas. Rosa parecendo roubar joias da fazenda, Rosa encontrando-se secretamente com concorrentes de negócios, Rosa passando por documentos particulares no escritório de Eduardo. Incrível o que você pode fazer com o Photoshop hoje em dia. Verônica sorriu. Quando eu terminar, você terá sorte se conseguir. Um emprego limpando o chão, muito menos administrando sua própria floricultura. Rosa sentiu seu medo se transformando em raiva. Você realmente está vazia por dentro, não é? Todo esse dinheiro, todo esse poder, e você ainda precisa destruir os outros para se sentir bem consigo mesma. Vazia? Verônica riu. Estou prestes a ter tudo. O homem, a empresa, a vida perfeita. O que você tem? Um monte de flores murchas e um pai que está prestes a ficar desempregado? Nenhuma das duas mulheres percebeu a porta da estufa abrindo novamente, ou a figura parada nas sombras, ouvindo cada palavra. A tempestade lá fora ficou mais forte, a chuva tamborilando contra o vidro, como se a própria natureza estivesse chegando a um clímax. Amanhã traria a reunião do conselho que decidiria o destino de todos. Mas naquela noite, na estufa, à meia-noite, a verdade finalmente estava surgindo. E nada seria mais o mesmo. Um trovão estrondou do lado de fora da estufa quando Eduardo saiu das sombras, seu rosto uma máscara de fúria fria. Chega, Verônica. Ambas as mulheres se viraram. O coração de Rosa saltou na garganta ao vê-lo, enquanto o sorriso perfeito de Verônica vacilou por apenas um segundo. Querido, Verônica correu em direção a ele. Eu estava apenas explicando para essa garota que ela precisa ficar longe de você. Afinal, estamos noivos agora e... Pare. A voz de Eduardo poderia ter congelado o fogo. Eu ouvi tudo. As fotos falsas, as ameaças, tudo. Ele tirou seu telefone e reproduziu a gravação que acabara de fazer da confissão inteira de Verônica. O rosto dela ficou branco. Você não pode provar que essas fotos são falsas, ela disse rapidamente. E papai tem todos os documentos da empresa. É sua palavra contra a nossa, lembra? Na verdade, Luísa entrou atrás de Eduardo segurando seu tablet. Eu apenas encontrei algo interessante nas filmagens de segurança da sala do cofre. Você gostaria de se ver e seu pai roubando esses documentos, Verônica? Tenho certeza de que a polícia estaria muito interessada. A compostura de Verônica finalmente se quebrou. Você não entende. Fizemos isso para o seu próprio bem, Eduardo. A empresa precisa de alguém forte, alguém do círculo social certo, não uma jardineira comum que... Que o quê? Rosa interrompeu, encontrando sua voz finalmente. Que realmente se importa com o que a perfumaria Pereira era para ser? Que a vê como mais do que apenas uma maneira de ganhar dinheiro? Você não sabe nada sobre negócios, Verônica cuspiu. Não, Eduardo disse baixinho. Ela sabe tudo sobre o que importa. Meu pai também sabia. Ele se virou para Rosa. É por isso que ele deixou pistas em seu diário e aquela carta... Que carta? Verônica exigiu. Mas Eduardo estava totalmente focado em Rosa. Há algo que preciso mostrar a vocês duas. Seu pai, que acabara de chegar à porta da estufa da fazenda Boa Vista. Você vem. Comigo? João deu um passo à frente. Para onde? Para onde tudo começou, a primeira loja da perfumaria Pereira. Verônica riu secamente. Aquele prédio velho não vale nada comparado ao que construímos. É aí que você se engana, Eduardo sorriu. Luísa, chame a polícia. Peça para eles nos encontrarem lá. E entre em contato com todos os membros do conselho. Haverá uma reunião de emergência esta noite, não amanhã. Você não pode fazer isso. Verônica agarrou o braço dele. Pense no escândalo, na publicidade. O único escândalo. Eduardo retirou a mão dela com firmeza. Será o que acontecerá quando a imprensa descobrir a tentativa de roubo corporativo de seu pai. Agora, se me der licença... Ele estendeu a mão para Rosa. Depois de um momento de hesitação, ela a aceitou. A viagem até a primeira loja da perfumaria Pereira foi tensa, repleta de expectativa. A tempestade havia passado,
deixando as ruas molhadas e brilhando sob a lua da meia-noite. Rosa sentou-se ao lado de Eduardo em seu carro, enquanto João o seguiu em sua caminhonete. Luísa foi reunir os membros do conselho e carros da polícia já estavam estacionados do lado de fora do prédio antigo quando chegaram. A loja parecia pequena e desbotada em comparação com as boutiques modernas do Império Pereira. Mas assim que entraram, Rosa ofegou. Mesmo empoeirado e escuro, o espaço tinha um calor, um caráter que nenhuma quantidade de luxo moderno poderia igualar. Sete, meu pai começou aqui, Eduardo disse suavemente, conduzindo-os para a sala dos fundos, com apenas alguns itens de luxo e muitas flores. Ele acreditava que todos mereciam beleza em suas vidas, quer pudessem comprar diamantes ou apenas uma simples rosa. Ele moveu um tapete velho, revelando uma pesada porta de acesso. O verdadeiro tesouro sempre esteve aqui embaixo. Os policiais os ajudaram a abrir a porta, revelando uma escada íngreme. No fundo, Eduardo acionou um interruptor e as luzes piscaram, revelando algo extraordinário. O porão era um cofre com temperatura controlada, cheio de prateleiras e mais prateleiras de sementes, bulbos e espécimes cuidadosamente preservados. Cada um estava rotulado com a caligrafia cuidadosa do pai de Eduardo. A coleção botânica Pereira, explicou Eduardo. Meu pai passou anos coletando plantas raras e belas de todo o mundo, não para vender, mas para preservar, para compartilhar. Este é o seu verdadeiro legado. Rosa moveu-se pelas prateleiras com admiração, lendo os rótulos. Essas são variedades, extintas e essas... Ela tocou um pequeno envelope com reverência. Essas são sementes das primeiras rosas já cultivadas na fazenda Boa Vista. Valem uma fortuna para os compradores certos, João sussurrou. Valem muito mais do que isso, Rosa corrigiu. Essas poderiam restaurar espécies perdidas, trazer de volta flores que não desabrocharam em décadas. Os policiais estavam documentando tudo quando outra comoção começou lá em cima. Os membros do conselho começaram a chegar, junto com Ricardo Almeida sendo conduzido algemado. Qual o significado disso? Ricardo exigiu. Isso, Eduardo disse calmamente, é uma lição sobre o verdadeiro valor. Ele se voltou para se dirigir aos membros do conselho reunidos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao verdadeiro legado Pereira. Na hora seguinte, Eduardo expôs tudo. A tentativa de roubo dos Almeidas, o verdadeiro valor da coleção botânica e, mais importante, sua visão para o futuro da empresa. A perfumaria Pereira perdeu o rumo, disse ele com firmeza. Esquecemos o que significa verdadeiro luxo. Não se trata de exclusividade ou preços. É sobre trazer beleza e alegria a todos. Ele se voltou para Rosa. É por isso que quero anunciar uma nova divisão da empresa. Os Jardins Botânicos Pereira se concentrarão em preservar e compartilhar esses tesouros botânicos. E ele sorriu. Para ela, não consigo pensar em ninguém melhor para administrá-lo do que alguém que realmente entende seu valor. Rosa o encarou. Eu? Mas eu não sei nada sobre administrar uma empresa. Você sabe tudo sobre o que importa, Eduardo. Pegou a mão dela. O resto pode ser aprendido. Isso é, ele lançou um olhar para os membros do conselho. Se o conselho concordar, Patrícia Santos levantou-se primeiro. Depois de ver este cofre e esses documentos mostrando a decepção dos Almeidas, acho que é hora de algumas ideias. Novas, eu voto sim. Um por um, os outros membros do conselho concordaram. Ricardo Almeida foi levado pela polícia, ainda protestando enquanto Luísa distribuiu cópias da confissão gravada de Verônica para a imprensa, que se reunira do lado de fora. Em meio a todo o caos, Rosa se voltou para Eduardo. Por que eu? Sério, porque você me lembrou o que meu pai sempre soube, que a verdadeira beleza não se trata de riqueza ou status, é sobre o que floresce quando você dá uma chance ao amor crescer. Ele tirou um pequeno envelope do cofre. Dentro havia uma única rosa perfeitamente preservada, o mesmo tipo que estava desabrochando no jardim no dia em que se conheceram. Não posso prometer que será fácil, disse ele suavemente. Haverá pessoas que não entenderão, que tentarão atrapalhar nosso caminho, mas se você estiver disposta a arriscar... Rosa olhou para a Rosa, depois para seu pai, que estava tentando e falhando em esconder seu sorriso orgulhoso, depois de volta para Eduardo. Do lado de fora, as nuvens de tempestade finalmente se dissiparam, revelando um céu cheio de estrelas.
que na velha loja onde tudo começou, algo novo estava prestes a florescer. 6 meses depois, os jardins da casa da infância de Rosa foram transformados. Os jardins cobertos de mato foram amorosamente restaurados, com nova vida a florescer em todos os lugares. A placa dos Jardins Botânicos Pereira ficava orgulhosamente na entrada, onde um fluxo constante de visitantes vinha para aprender e apreciar as flores raras da coleção do pai de Eduardo. Rosa ficou no que costumava ser o lugar favorito de sua mãe, observando um grupo de escolares aprendendo sobre propagação de plantas. As crianças estavam cuidadosamente retirando estacas das rosas herança, seus rostos brilhando de entusiasmo. Assim como você naquela idade, João disse, vindo ficar ao lado dela. Ele assumira o papel de educador-chefe do programa infantil dos jardins e nunca estivera mais feliz. Mamãe teria adorado isso. Rosa sorriu, tocando uma das rosas que desabrochavam. Todas essas variedades antigas voltando à vida, crianças aprendendo a amar o cultivo de coisas. Falando em voltar à vida, João apontou para o caminho, onde Eduardo estava andando com Luísa e vários empresários de terno. Os 6 meses anteriores não tinham sido fáceis. O escândalo da tentativa de tomada de poder dos Almeidas abalou o mundo dos artigos de luxo. Ricardo e Verônica estavam enfrentando acusações criminais, mas seus apoiadores fizeram o possível para causar problemas para a perfumaria Pereira. No final, porém, o público se apaixonou pela história real, o cofre escondido de tesouros botânicos, o retorno às raízes da Pereira, e sim o romance entre o bilionário e a jardineira que compartilhava sua visão. Os últimos números são incríveis, Luísa estava dizendo enquanto se aproximavam. A nova linha Pereira Legado está superando todas as projeções. Acontece que as pessoas adoram a ideia de perfumes e cosméticos feitos com flores dos próprios Jardins Pereira. E os programas educacionais? Eduardo perguntou, embora seus olhos estivessem em rosa. Reservados por completo para o próximo ano. Luísa sorriu. Além disso, 3 outras cidades entraram em contato conosco para abrir jardins semelhantes. As pessoas estão chamando isso de Renascimento Pereira. Os empresários foram embora, mas Eduardo ficou para trás. Rosa percebeu que ele parecia nervoso por alguma coisa. Tudo bem? Ela perguntou. Melhor do que bem. Ele pegou a mão dela. Na verdade, há algo que eu queria te mostrar. Ele a levou até a estufa, não a grande da fazenda, mas a menor, onde sua mãe a ensinara sobre flores pela primeira vez. Lá dentro, Rosa ofegou. O espaço havia sido transformado. Luzes cintilantes pendiam do teto e o ar estava doce com o aroma de rosas. No centro, uma pequena mesa estava posta para o jantar. Achei que poderíamos jantar aqui hoje à noite, Eduardo disse suavemente. Assim como aquele primeiro almoço na estufa da fazenda, quando você me ajudou a lembrar o que realmente importa. É lindo, Rosa sussurrou. Eles se sentaram para jantar, falando sobre seus planos para expandir os jardins, sobre as novas variedades que conseguiram trazer de volta da coleção do pai de Eduardo, sobre tudo e nada. Ao terminarem a sobremesa, Eduardo ficou quieto novamente. Rosa, ele começou, depois parou. Esses 6 meses passados, vendo você trazer esses jardins de volta à vida, assistindo você compartilhar seu amor pela beleza com os outros, você me ajudou a criar algo muito mais significativo do que apenas outra marca, de luxo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa, mas em vez de um anel dentro, havia uma única semente. Esta é de uma das rosas mais raras da coleção do meu pai, explicou ele. Ela não floresceu há mais de 50 anos, mas com os cuidados certos, o amor certo, ele respirou fundo. Pensei que talvez pudéssemos cultivá-la juntos, e talvez, enquanto esperamos que ela floresça, possamos começar a planejar um casamento. Rosa olhou para a semente, depois para Eduardo, lágrimas brilhando em seus olhos. Naquele momento, ela quase conseguia sentir a presença de sua mãe, quase conseguia ouvi-la dizendo o que sempre ensinara a Rosa, que as coisas mais preciosas da vida levam tempo e amor para crescer. Sim, ela sussurrou, para tudo isso. Do lado de fora da estufa, João fingiu que não estava enxugando as lágrimas enquanto Luísa lhe entregava um lenço. Eles fizeram isso, Luísa sorriu. Eles realmente fizeram isso. Fizeram o quê? Encontraram uma maneira de realizar os sonhos de ambos e fizeram algo ainda melhor juntos.
O sol estava se pondo sobre os jardins, pintando o céu nas mesmas cores das rosas que floresciam por toda parte. Ao longe, as luzes da cidade estavam se acendendo, incluindo as da sede da Perfumaria Pereira. Mas a placa do prédio havia sido alterada. Sob o nome da empresa, novas palavras agora brilhavam, trazendo beleza à vida. Dentro da estufa, Rosa e Eduardo plantaram cuidadosamente a semente rara em um vaso especial. Como seu amor, levaria tempo e cuidado para crescer, mas eles tinham muito de ambos para dar. Ao cair da noite, as primeiras estrelas começaram a aparecer. Era quase meia-noite, aquela hora mágica em que, não muito tempo atrás, a filha de uma jardineira e um bilionário começaram a enxergar além das aparências o que realmente importava. Mas a história deles não estava terminando. De muitas maneiras, ela estava apenas começando a florescer. Um ano depois, os jardins Botânicos Pereira estavam em plena floração para uma ocasião muito especial. Rosas brancas alinhavam os caminhos, seu doce aroma enchendo o ar. Cadeiras estavam dispostas no jardim central, onde apenas algumas horas antes, as crianças haviam aprendido sobre os ciclos de vida das plantas. Agora, enquanto o sol começava a se pôr, os convidados estavam chegando para um tipo diferente, de lição sobre como o amor cresce. Júlia ajustou o vestido de noiva simples, mas elegante, de rosa, feito pela própria Dona Beatriz, que se tornara uma das maiores apoiadoras dos jardins. Não acredito que a mulher que tinha medo de ir a uma festa agora vai se casar na frente da metade de São Paulo. Já Júlia brincou arrumando o buquê de rosa, feito inteiramente de flores que ela mesma havia cultivado. Metade de São Paulo não foi minha ideia, Rosa riu. Mas Eduardo disse que se vamos mudar a maneira como as pessoas pensam sobre luxo e beleza, devemos deixar que vejam como é uma verdadeira celebração. A lista de convidados era certamente incomum para um casamento da família Pereira. Ao lado de líderes empresariais e figuras da sociedade, estavam jardineiros, professores e famílias cujas crianças haviam descoberto seu amor pela natureza por meio dos programas dos jardins. Na primeira fila, Patrícia Santos sentou-se ao lado de uma avó que se voluntariou para ensinar arranjo de flores para idosos. Luísa estava dirigindo o tráfego com sua eficiência usual, mas até ela tinha lágrimas nos olhos. A imprensa está enlouquecendo com a história, ela disse a João enquanto ele esperava para levar sua filha pelo corredor. Eles estão chamando isso de o casamento que floresceu do amor. Deixe-os escrever o que quiserem, João sorriu. Tudo o que me interessa é a felicidade da minha filhinha. Na frente da multidão reunida, Eduardo estava esperando. O último ano o havia mudado tanto quanto havia mudado a Perfumaria Pereira. A nova direção da empresa, focando em luxo, sustentável e tornando a beleza acessível a todos, havia enfrentado sua cota de críticos. Mas, com Rosa ao seu lado, ele nunca duvidara de seu caminho. Um silêncio pairou sobre a multidão quando a música começou. Mas antes que Rosa pudesse começar a descer o corredor, Luísa veio correndo com uma expressão urgente. Sinto muito, ela sussurrou, mas você precisa ver isso primeiro. Ela levou Rosa e João até a estufa, onde algo milagroso havia acontecido. A semente rara de rosa que Eduardo dera a Rosa com sua proposta finalmente havia brotado. E hoje, de todos os dias, havia florescido pela primeira vez em meio século. A flor era diferente de qualquer outra que Rosa já vira. Pétalas do rosa mais suave desbotadas para dourado nas bordas, com uma fragrância que trouxe lágrimas aos seus olhos. Sua mãe sempre disse que as flores florescem quando estão prontas, João disse suavemente. Assim como o amor. Quando Rosa finalmente desceu o corredor, seu buquê tinha um acréscimo especial, uma única flor da rosa rara que escolhera. Este dia para florescer. O rosto de Eduardo se iluminou quando ele a viu, e naquele momento todas as fofocas, todos os desafios comerciais, todas as dúvidas desapareceram. Era isso que seu pai havia tentado lhe ensinar, que o verdadeiro luxo não se tratava de exclusividade ou preços, mas de compartilhar beleza e alegria com os outros. Hoje, o ministro começou, nos reunimos nestes jardins para celebrar não apenas a união de duas pessoas, mas o florescimento de um sonho. De seu assento na primeira fila, Júlia cutucou Dona Beatriz. Olha, ela apontou para onde um grupo de crianças de seu programa de educação estava se aproximando furtivamente para espalhar pétalas de rosa.
Seus pais tentaram chamá-las de volta, mas Rosa e Eduardo apenas riram, acolhendo a alegre interrupção. Afinal, era isso que eles haviam construído juntos. Um lugar onde a beleza e a felicidade podiam crescer livremente, onde qualquer pessoa poderia vir para aprender, sonhar e florescer. Ao terminar a cerimônia e Eduardo beijar sua noiva, o sol estava se pondo em um céu rosa dourado. Luzes cintilavam por todos os jardins, criando um brilho mágico. A noite estava apenas começando, e à meia-noite a estufa seria aberta para revelar uma surpresa especial. Dúzias de flores raras da coleção do pai de Eduardo, florescendo juntas pela primeira vez. Mas essa não era a única surpresa. Luísa tinha mais um anúncio a fazer na recepção. O Fundo de Educação Botânica Pereira está oficialmente aberto, ela declarou. Graças às doações de nossos apoiadores, poderemos oferecer bolsas de estudo a alunos interessados em botânica e práticas sustentáveis de negócios de luxo. Rosa apertou a mão de Eduardo, sabendo que este havia sido seu presente de casamento especial para ela, uma maneira de garantir que sua visão continuaria a crescer e se espalhar. As notícias sobre Verônica e Ricardo Almeida haviam desaparecido das manchetes meses atrás. Depois de sua condenação por roubo corporativo e fraude, eles fugiram para a Europa, seu status social e seus esquemas destruídos por sua própria ganância. Mas esta noite ninguém estava pensando no passado. Os jardins estavam cheios de música, risos e o doce aroma de rosas. Crianças dançavam entre as flores enquanto seus pais apreciavam petiscos orgânicos sofisticados. Senhoras da sociedade conversavam com jardineiros sobre práticas de cultivo sustentável e executivos de negócios anotavam enquanto adolescentes explicavam os últimos desenvolvimentos na agricultura urbana. Pouco antes da meia-noite, Eduardo levou Rosa de volta à estufa onde aquela rosa rara havia florescido. No momento de quietude a sós, ele tirou o diário de seu pai. Encontrei uma última nota, disse ele suavemente, escrita no dia anterior, à sua morte. A mensagem era simples. Lembre-se, filho, as coisas mais preciosas da vida são aquelas que vocês cultivam juntos. Rosa tocou as delicadas pétalas de sua rosa especial. Ele ficaria tão orgulhoso do que você construiu. Do que nós construímos, Eduardo a corrigiu. E do que continuaremos construindo juntos. Do lado de fora, a lua cheia se erguia sobre os jardins onde sua história havia começado. A fazenda Boa Vista ficava orgulhosa em sua colina. Mas era aqui, entre as flores, que seu verdadeiro coração agora batia. Na estufa, a rosa rara continuava a florescer, suas pétalas abrindo lentamente para revelar mais beleza a cada momento que passava. Assim como o amor, havia levado tempo, paciência e fé para crescer. Mas agora que havia florescido, sua beleza duraria para sempre. Sementes de esperança e alegria se espalhando muito além das paredes do jardim. Fim.